Olá, meus queridos, que alegria, né, retornar às nossas aulas e que saudade que eu estava de vocês, né? Mesmo à distância, como eu postei lá no vídeo, né, de retorno, a gente continua com a nossa sintonia, né? Com a nossa interação. Então, que alegria a gente poder retornar. Embora ainda continuamos com aulas remotas, mas estamos na esperança de que nossas aulas presenciais logo estará voltando, né? E nós vamos poder nos ver e matar toda a nossa saudade. Então, hoje, nós iniciamos, né, as nossas aulas, continuando as atividades no módulo 2, pois não conseguimos concluir, né, antes do recesso escolar. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das disciplinas que a gente não conseguiu concluir, tá certo? Então, no nosso horário de hoje, nós temos língua portuguesa, né? E o conteúdo que a gente viu antes do recesso em língua portuguesa foram os poemas visuais, né? Que vocês puderam ler alguns textos visuais, né? Alguns de autoria de um grande poeta, né? Paulo Leminski. E hoje nós vamos continuar esse estudo com os poemas visuais e também poemas que são poemas verbais, né? Com palavras, poemas normais que a gente costuma ler, né? No nosso dia a dia. Então, para iniciar a aula de hoje, nós vamos para a página 24, onde nós vamos estudar a seção Regionalize-se, né? E aqui vocês vão fazer a leitura de um pequeno texto que fala sobre esse autor, né? Sobre Paulo Leminski, onde ele morava, onde ele nasceu, qual era a região que ele vivia. Então, aqui conta um pouco da história desse poeta, tá certo? Então, na página 24, vocês vão fazer essa leitura, né, do texto, aí onde tem na seção Regionalize-se, que é essa aqui, ó. Vocês vão poder localizar neste mapa a região em que fica a cidade onde ele nasceu, né? Na página 25, vocês vão poder apreciar um outro poema de Paulo Leminski, mas esse não é visual, é um poema escrito, né, normalmente. E o nome desse poema se chama Razão de Ser. Então, vocês vão poder apreciar a leitura desse poema. Então, faça uma leitura prazerosa, né, atenciosa, com calma, se achar necessário. Faça a releitura, né? É importante que a gente sente no lugar onde tenha tranquilidade, onde a gente se sinta em paz, para a gente fazer a leitura, para a gente compreender. Escolha um lugarzinho mais silencioso, dentro do seu quarto, ou embaixo de uma árvore na sua casa. Um ambiente que você sinta prazer em estar e se sinta concentrado para fazer a leitura, tá certo? Tanto da página 24 quanto da página 25, que a gente tem aí um novo poema, né, desse autor que a gente estudou. Na página seguinte, que é a página 26, aí vocês têm uma pequena atividade para realizar, né? Vocês têm aí 3 pontinhos, que é relacionado ao texto que vocês leram do autor, sobre o autor, e tem a seção Divirta-se. Então, eu vou explicar um a um. No primeiro pontinho, né, ele indica para você fazer uma conversa com a professora e com os seus colegas. Então, se você achar interessante, né, conversar com um colega, né, de forma online, debater a questão, fiquem à vontade. Mas se você preferir fazer de forma individual, ok também. Então, a primeira questão é: se você não vive na região sul do Brasil ou em Curitiba, no estado de Paraná, que é onde o autor residia, conte a seus colegas se você conhece essa região do nosso país e o que você já viu de interessante por lá. Então, se você não conhece a região sul, você vai escrever aqui a sua resposta, né? Você vai dizer se você já foi lá, se você conhece essa região, o que de interessante que você já ouviu falar sobre essa região sul, né? Que é uma das regiões
das 5 regiões do nosso país. Então, você vai registrar aí por escrito, porque nós não temos essa possibilidade de conversar oralmente e pessoalmente, porque estamos nas aulas remotas. Então, você vai escrever aí por extenso, por escrito, né? Responder aí a sua experiência, né? Se você já viu falar da região sul, o que você sabe de interessante dessa região, e vai registrar aí. No segundo pontinho, você já conhecia ou já tinha ouvido falar de Paulo Leminski? Você vai responder sim ou não. E a segunda resposta, o que você achou da biografia dele? Porque você leu a biografia dele aí na página 24 e 25, né? Então, você vai dizer o que você achou da história dele, né? Dessa breve biografia do autor. Aí, você vai responder aí. Terceiro pontinho. Sobre o que Leminski fala no poema Razão de Ser, que é o poema que você leu na página 25, né? Então, você vai dizer sobre o que ele falava. O poema se tratava de que tema, né? Sobre o que ele falava. Aí, você vai escrever aí. Vejam que tem 4 linhas, então não é uma resposta pequena. Você tem que aprofundar a sua resposta. Então, a resposta mais completa. Aí, abaixo, vocês têm aí a seção Divirta-se. Leia a tirinha do personagem Armandinho. Aí você vai ler. Se você não entender, lê novamente até você compreender. Aí você vai responder. Aí tem o iconezinho que é uma atividade oral. Porém, vocês vão fazer por escrito no caderno de vocês. Diz o que faz com que nos aproximemos de uma pessoa. O que é que faz a gente se aproximar de uma pessoa quando a gente conhece, né? Então, você vai responder. O que faz com que uma amizade se desenvolva, que ela siga adiante, né? Que uma amizade, ela perdure. Então, o que é que se faz para isso? Então, você vai responder esses 2 pontinhos aqui da seção Divirta-se no caderno de língua portuguesa. Aí, você coloca lá o título, né? Divirta-se, página 26, aí responde o primeiro e o segundo pontinho. Se você achar que fica mais organizado, escrever a pergunta e depois responder, fica à vontade. Se quiser colocar só a resposta no caderno, também. Aí a gente tem, para concluir esse capítulo, né, que estamos no capítulo 1 ainda, bem atrasados, então nós temos aí a atividade complementar desse capítulo 1. Aí diz assim, leia um capítulo do livro A Porta do Meu Coração, de Thelma Guimarães. Aí aqui tem um trecho desse livro, dessa autora, né, de Thelma Guimarães, que você vai ler. Aí vai responder a questão 1, 2, 3, 4, até a 10, né? E depois tem a seção Vamos Relembrar, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta da complementar, lembrando que a atividade complementar, ela é realizada no caderno de casa. Não se responde no módulo, porque não tem espaço, fica desorganizado, tá certo? Eu canso de repetir, mas sempre tem um ou outro que continua fazendo no módulo, mas fica muito desorganizado porque o espaço é pequeno, é melhor realizar no caderno. Então, aqui na questão 1 diz o seguinte, qual é a situação inicial apresentada no capítulo? E iam crescendo, não muito, que você acabou de ler. Então, qual é essa situação inicial? Qual é a situação que acontece logo no início desse texto, né? Iam crescendo, não muito. Aí você vai responder. 2, quais foram os problemas que a mãe relatou ao médico? Aí isso aí é tudo relacionado à sua interpretação do texto. 3, qual foi a reação do médico ao ouvir o relato da mãe e por quê? Então, são 2 respostas, né? Numa pergunta só. 4, circule no texto um trecho que comprova que a única sugestão do médico para estimular o crescimento de César não foi de grande ajuda. Então, você vai circular essa parte que fala no texto. Aí, aqui sim, você vai fazer no módulo, né? 5, copie do texto 5 palavras que contenham dígrafos, que não se separam na divisão silábica. Depois, circule os dígrafos e separe as sílabas dessas palavras quando for possível. Então, você vai pegar essas 5 palavras com dígrafos, né?
que elas não se separam. Para você saber se elas não se separam, você tem que fazer a separação silábica no caderno, né? Para ver se o dígrafo fica na mesma sílaba ou fica em sílabas diferentes. 6. Transcreva do texto 5 palavras que contenham dígrafos que se separam na divisão silábica. Então, no 5, você vai copiar os que não se separam. Quando você separar a palavra, eles ficam na mesma sílaba. E no 6, você vai transcrever do texto 5 palavras que não se separam. Aliás, que se separam, que não se separam é no 5. No 6, são 5 palavras que, quando você separa as sílabas, os dígrafos ficam em sílabas diferentes, as letras, né? E depois você vai circular os dígrafos, né? E separar as palavras. Então, copia a palavra, aí na frente você separa ela e depois circula os dígrafos. 7. Leia a frase extraída do texto. O César, meu caçula, está muito baixinho. Que função as vírgulas desempenham nessa frase? A gente estudou 3 funções da vírgula, né, anteriormente. Aí, aqui nessa frase, o César, meu caçula, está muito baixinho. Aí você vai dizer aqui. O uso dessas vírgulas aqui, ela foi com que função? Elas tiveram que função nessa frase? Aí você vai responder. Se você tiver dúvida, não lembrar das 3 funções da vírgula, volta lá no módulo e vai ler novamente a explicação que tem no material. 8. Leia esta fala do doutor extraída do texto. A senhora acha que eu vou fazer o milagre de encolher uma e esticar o outro? Qual é o substantivo abstrato presente nessa frase? Lembrando, né, que o substantivo abstrato é aquele substantivo que sempre vai precisar de alguém, de algum ser, para ele existir. Ele não existe sozinho. Ele precisa de um ser para ele existir. Então, você vai procurar nessa frase qual é o substantivo abstrato e escrever. 9. Leia o poema visual que Rubens Jardim expôs na primeira Bienal Internacional de Poesia de Brasília em 2008, em homenagem ao escritor e poeta Paulo Leminski. Então, ele fez, né, esse poema visual aqui em homenagem a Paulo Leminski, que é o autor que a gente viu, né, anteriormente. Aí, abaixo diz, elabore um parágrafo explicando como você interpretou esse poema. Então, você vai ler e vai dizer o que você interpretou com esse poema aqui da questão 9. O que é que você entendeu sobre ele? 10. Conheça outro poema visual de Constança Lucas, que é esse de baixo, né? Esse aqui. Aí embaixo diz o seguinte, elabore um parágrafo contando sobre o que esse poema faz você pensar. Então, ele leva você a pensar o que esse poema aqui? Então, você vai responder. Então, no 9 e no 10, você vai escrever um parágrafo explicando o que está perguntando logo abaixo dos poemas visuais, tá certo? Aí, agora, na página 29, nós temos a atividade Vamos Relembrar. Número 1. As frases a seguir foram escritas sem as vírgulas. Você deverá colocá-las de acordo com as regras estudadas sobre o uso da vírgula. Então, se não lembrar, né, das regrinhas, como eu disse, volta lá no material e vai dar uma lida. Letra A. Há alguns dias, escrevi um poema visual. Aí você vai colocar a vírgula no lugar aí que você acha correto, né? Porque diz assim, que essas frases elas foram escritas sem vírgula. Aí você vai pontuar, vai colocar a vírgula onde você acha que é necessário, de acordo com as regrinhas que a gente estudou, né? Nas funções da vírgula. B. Antônio manda Ernesto Castro, Ronaldo Azeredo e Sérgio Caparelli são nomes de alguns poetas que conhecemos. Então, Antônio Miranda, Ernesto Castro, Ronaldo Azevedo e Sérgio Caparelli são nomes de alguns poetas que conhecemos. Então, você vai pontuar aí com a vírgula, vai colocar a vírgula aí no lugar que você acha necessário, de acordo com as regrinhas que a gente estudou. 2. Complete o esquema com o que você estudou sobre dígrafos. Aí, aqui a gente tem, pode ficar em sílabas, tracinho, e podem ficar na mesma sílaba. Aí, no meio tem a palavra dígrafos. Então, os dígrafos, eles podem ficar em sílabas, aí você vai dizer, nas duas posições,
né? Porque a gente estudou que o dígrafo, quando a gente separa a palavra, ele pode aparecer em duas situações. Aí você vai escrever aí. Aí também sobre dígrafo, formam-se, que tem a setinha para baixo, né? Formam-se a partir de duas letras que, quando pronunciadas, emitem um único som, que é o fonema. Aí aqui tem alguns que vocês vão completar com os que estão faltando. Aí tem SS, aí tem 2 espaços, S cedilha e XC. Aí você vai completar com os que estão faltando. E do outro lado, aí, nesse lado aqui, é os que ficam, que pode ficar em sílabas que você colocou em cima. E esse aqui, do outro lado, são os que podem ficar na mesma... Aí você vai completar com a palavra e colocar aqui, que já tem o CH, aí vai ter mais 3 espaços em branco e ter o QU. Aí você vai completar com os dígrafos que estão faltando. E na 3, leia outra tirinha do personagem Armandinho e responda. Aí tem aí, ó. Todas as palavras circuladas são substantivos. Isso é uma afirmação, ele está afirmando que todas essas palavras que tem aí nessa tirinha, elas são substantivos. Agora, qual deles é um substantivo abstrato e por quê? Aí você vai dizer, de todas essas que foram circuladas, qual delas é um substantivo abstrato? E você vai dizer por que ele é considerado um substantivo abstrato. Então, é isso que vocês vão realizar, tá certo? Aí, na próxima aula de português, que é na próxima semana, ou essa semana eu marco com vocês, né? Aí a gente vai fazer a revisão, né? E vocês vão ver aquilo que vocês acertaram e aquilo que vocês precisam consertar, tá certo? Então, por hoje é isso. Um beijo grande. Quero dizer que estou muito feliz em ter voltado com vocês, né? As nossas aulas, embora remota, mas pelo menos nós estamos tendo esse contato, essa relação, para a gente não se perder, né? Com esse distanciamento social. Mas que quer dizer que está muito feliz, tá certo? Espero que vocês estejam dispostos, empenhados, para a gente concluir esse segundo módulo e já iniciar o terceiro módulo com muito entusiasmo, né? Porque nós precisamos seguir em frente. A vida não parou, embora a situação seja difícil, mas a vida não para, a gente precisa sempre buscar mais e mais conhecimento, certo? Então, um cheiro grande em todos e até a próxima aula.